Senhor, entra no meu coração, Senhor, eu vim pedir teu perdão, Senhor, tenha de mim compaixão, Senhor, eu quero te aceitar. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 10 ao 12. Assim diz a Palavra do Senhor. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. O que Deus uniu, ninguém o separe. Não importa o que a sociedade pensa ou o que a lei civil diz. Divórcio separa o que Deus uniu. E, portanto, é pecado, porque a Escritura diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, em 1 João capítulo 3, verso 4. Gostaria de dar alguns princípios para que o casamento, ou o nosso casamento, ele seja a prova de divórcio. Primeiro, gostaria de dizer que casamento é uma aliança e não um contrato. Nós vivemos em uma época onde tudo é descartável, mas não podemos trazer essa mentalidade para a instituição divina. Portanto, encare o casamento como uma aliança contínua e duradoura, e não como um contrato com prazo de validade. Segundo, o casamento ele tem papéis pré-definidos, ou tem papéis definidos. Perceba que Jesus buscou a base sólida para um casamento duradouro no princípio, ou na criação. Parece que haviam esquecido dos papéis que há dentro do casamento na época de Jesus. É lá no princípio que nós temos a união de um homem e uma mulher, com papéis pré-determinados, pré-definidos para o marido e para a esposa. Perdendo-se os papéis, a família tende a fracassar, ou deixando de cumprir os papéis, a família tende a fracassar. O homem criado primeiro precisa compreender que é o responsável pela família em termos materiais e espirituais. E a mulher deve apoiá-lo nesse processo como uma auxiliadora idônea, plenamente capaz, sendo valorizada pelo seu marido. Terceiro, aprenda a matemática de Jesus, onde 2 se tornam 1. Por isso é impossível a separação, a não ser pela morte. Os discípulos, ao interrogarem Jesus sobre o assunto, não pensaram no princípio, mas no que os fariseus e mestres da lei ensinavam sobre o assunto. Por isso, de uma forma bem simples, ao ser interrogado, Jesus vai ensinar de forma simples, objetiva e cristalina, dizendo: casamento, divórcio e novo casamento igual a adultério. Então, aprenda a matemática e aceite a matemática de Jesus. 2 se tornam 1. Portanto, não é possível separar, a não ser pela morte. Quarto, valorize a instituição criada por Deus. O valor que damos ao casamento pode restaurar o amor
que muitos julgam que acabou ou esfriou. Mas esquecem as promessas que fizeram no altar, onde foram unidos por Deus e não pelo ministro que realizou a cerimônia. Valorize a instituição criada por Deus, pois é Ele quem une as pessoas no casamento e não o ministro que realiza a cerimônia. Quinto, não interprete. Peça ajuda a Deus para obedecer. Muitas pessoas dizem, esta é a minha interpretação. Mas e como você interpreta Malaquias 2,16, onde Deus diz, eu odeio o divórcio? Como que alguém vai interpretar isso? Precisa pedir ajuda a Deus para poder compreender e obedecer. O ensino de Jesus choca porque ele é claro e objetivo. E só interpreta quem não deseja obedecer aquilo que compreendeu claramente. Na conversa com os discípulos, Jesus reafirma a permanência do casamento, recusa a permissão dada em Deuteronômio 24 do divórcio e declara que um novo casamento após o divórcio não é casamento, e sim adultério. Porque as relações, mas por que ele fala dessa maneira? Porque as relações sexuais se tornam ilícitas, portanto, pecado perante Deus. Se uma pessoa já está ligada a outra pelo casamento, não tem como unir-se com uma terceira pessoa. Sexta, responsabilidade mútua. Aqui tem uma novidade no ensino de Jesus, porque a mulher é responsável, tem a mesma responsabilidade pelo casamento que o homem tem, pois a mesma no mundo antigo não tinha direito algum, não tinha direito nenhum. Portanto, deste modo, nós compreendemos a razão dada em Deuteronômio 24, que regulamentava os casos que já existiam. Não foram uma lei dada por Deus para autorizando o divórcio, mas sim regulamentando os casos existentes, protegendo assim a mulher de uma sociedade puramente machista, até que Cristo viesse. Agora Jesus mostra que o homem e mulher são responsáveis perante Deus por suas vidas conjugais e sexuais. Por isso diz, o que Deus uniu, ninguém o separa. Ao invés de ficarmos bravos com Jesus, com relação a esse ensino, nós devemos pedir a ajuda dele para obedecê-lo por completo, fortalecendo nossos casamentos a fim de que resistam às tentações e dificuldades da vida. Mas como? Lembrando que casamento é uma aliança, não é um contrato. Um contrato nós desfazemos, uma aliança ela não se rompe. É necessário lembrar que nós temos papéis definidos para o casamento e o homem e mulher precisam obedecer a esses papéis para que a família funcione da forma que foi idealizada por Deus. Aprenda a matemática de Jesus. 2 se tornam 1. Por isso, não há possibilidade de separar, sem sequelas. Valorize a instituição criada por Deus, pois se nós valorizarmos a instituição, o casamento, certamente podemos reacender a chama do amor que nos uniu. Não interprete a palavra. Peça ajuda a Deus para obedecer aquilo que está claramente revelado por Deus. E saiba que a responsabilidade ela é mútua, tanto do marido quanto da esposa. Não
Não vamos jogar a responsabilidade para um ou para o outro, pois nós somos responsáveis perante Deus pelas decisões que tomamos em relação às nossas famílias. Dessa forma, nós entenderemos que o valor que damos ao casamento manterá o amor, mesmo quando este esfriou. Assim teremos casamentos cada vez mais sólidos, firmados na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um